Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, companheiros, amigos, a paz do Senhor. Chegou um novo dia e aqui estou mais uma vez, também iniciando uma nova semana de meditações dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Iniciando com o versículo 1, capítulo 2, Paulo aos Colossenses, que diz: portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que tenho enfrentado por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos outros que não me conhecem ainda pessoalmente. Por que o apóstolo disse isto, irmãos? Esta epístola de Paulo aos Colossenses foi para falar àqueles irmãos daquela igreja da divindade de Cristo, da sua primazia, das falsas filosofias e também das heresias que estavam sendo espalhadas naquela região a ponto de quererem destruir as igrejas de Colossos, de Laodiceia, de Éfeso e etc. Então veja que Paulo aqui menciona não somente os irmãos de Colossos, como também de Laodiceia. Vocês se lembram que essa igreja está lá no Apocalipse, a última das igrejas, a 7ª igreja, não é? Muito bem. E Paulo está dizendo aqui: eu gostaria que vocês soubessem da grande luta que tem enfrentado por vós e pelos que estão em Laodiceia, como também pelos outros dessa região, era isso que ele queria dizer, que ainda não me conhecem pessoalmente. A luta de Paulo era muito grande. Em outras traduções ele disse: eu gostaria que vocês soubessem da minha luta em oração por vocês. Tem uma outra tradução que ainda diz: do meu trabalho por vocês e pelos crentes de Laodiceia. Irmãos, como o obreiro fiel, verdadeiro, ele sofre ataques, não somente dos infernos, viu? Do inferno, de maneira mais propriamente dita, como também dos falsos obreiros, dos falsos irmãos, aqueles que são falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, em suma, falsos obreiros, não é? Que não querem ver o crescimento da obra no que toca ao seu lado espiritual. Eles não se interessam pelo crescimento do reino e muito menos pela qualidade espiritual de cada crente. O que eles querem é exploração comercial. Eles agem dentro da torpe ganância, fazendo do povo de Deus negócio, comércio, segundo nos relata Pedro, na sua 2ª epístola, capítulo 2, versículo 3. Mas convém já ler desde o primeiro versículo 1, 2 e 3, onde Pedro os denomina de falsos mestres. O que é pior, irmãos, é que por eles serem mestres do mal, do maligno, eles são hábeis, bem dotados de inteligência, de conhecimento intelectual e conseguem enganar os irmãos simples. E conforme nos relata o versículo 2 do capítulo 2 de 2 Pedro, o pior nisto tudo é que muitos os seguem. Eles conseguem ludibriar, enganar
multidões. E essas multidões o seguem. Mas aí Pedro vem e diz no versículo 3, e eles, por ganância, fazem destas pessoas comércio, negócio, tudo por torpe ganância. Agora, os verdadeiros obreiros não visam riquezas, e sim almas preciosas para o reino de Deus. E a igreja precisa reconhecer isto, a qualidade moral, o valor dos seus obreiros, dos seus líderes, que Deus tem posto na liderança diante deles para conduzi-los bem em direção à eternidade. Leia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Hebreus capítulo 13. Leia lá os versículos 6 e 7 e depois leia os versículos 16 em diante. E você observará que Paulo diz, obedecei aos vossos pastores, a fé dos quais imitai. Lá a partir do versículo 16 desse capítulo 13, ele está dizendo lá, para termos a consciência de que esses pastores velam pelas nossas almas e prestarão conta delas diante de Deus. Deus vai cobrar dos pastores as almas que Deus os colocou sob sua direção. É por isso que naquelas igrejas que estão lá na Ásia, escritas no Apocalipse, capítulos 2 e 3, veja que as cartas que Jesus mandou através de João dirige-se ao anjo da igreja, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Tiatira, e assim sucessivamente. Porque é do anjo da igreja, isto é, o pastor da igreja, que Deus vai cobrar o trabalho desse pastor em relação ao rebanho. Se ele trabalhou bem, será muito bem recompensado, galardoado. Mas se ele trabalhou mal, se ele foi um obreiro desonesto, Deus vai cobrar severamente dele. É por isso que Deus, usando o profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, ele disse, eu vos dei pastores, segundo o meu coração, pastores com muito entendimento, sabedoria. É Deus quem dá, amados, e é Deus quem tira. Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito, Ele mesmo, Ele mesmo é Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores. Em Atos capítulo 13, versículo 2 está escrito, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deus tem chamado obreiros, obreiros fiéis, leais, devotados, para a sua obra, para fazerem crescer o seu reino, ganhando almas e delas tratando, cuidando, orientando-as e conduzindo-as em direção à glória celestial. Agradeça a Deus pelo pastor que você tem. Agradeça a Deus pelos líderes que o Senhor tem dado para a tua orientação espiritual. Porque muito grande é a luta que estes homens têm diante de Deus, orando ao Senhor por vós. O poder das trevas é muito forte, é muito grande. Então Paulo aqui, ele abre o seu coração dizendo, eu gostaria que vocês soubessem como é grande a luta que enfrento por vós. Como eu tenho enfrentado esta luta, este trabalho com muita oração por vocês. Não só por vocês aí de Colossos,
mas também por aqueles que estão em Laodiceia, em toda a Ásia e, por que não, em todo o mundo. E o que é interessante é que ele diz assim: portanto, eu gostaria que soubesses como é grande a luta que tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Mas Paulo já orava por eles. Por quê? Porque Paulo não estava no mesmo lugar ao mesmo tempo, não é? Ele era um missionário que viajava ganhando almas e dando assistência. E aquelas almas ali que iam formando novas igrejas, consequentemente ganhando novas almas. E estas novas vidas só ouviam falar de Paulo através dos seus líderes, que por Paulo foram ganhos, não é? Então Paulo logo os visitava, aí sim os conhecia e por eles era também conhecido. Então, amados, a luta dos líderes, dos homens de Deus, é muito grande. Porque, como disse o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 em diante, ele afirma que não é contra a carne e nem contra o sangue a luta, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sendo assim, meus amados, orem muito pelos líderes, pelos pastores, pelos evangelistas, pelos presbíteros, diáconos, enfim, pelo ministério da igreja, que Deus tem chamado, escolhido, preparado para cuidar de cada um de vocês, para cuidar de todo o rebanho. Sim, o ministério é parte importante na igreja, porque o ministério é aquela parte que lidera, que orienta, que cuida, que trata em diversas áreas, em diversos setores da igreja. Enquanto a junta diaconal cuida de toda a parte social da igreja, o presbitério já cuida do governo da igreja, de toda a parte administrativa também. Pastores e evangelistas já cuidam do lado docente da igreja, do ensino, da pregação. Enfim, veja que o ministério, ele atua em diversas áreas, em diversos setores. E assim, liderando a igreja, vai cuidando, orientando, conduzindo a igreja para aquele momento final, o arrebatamento, a apresentação da noiva ao noivo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. E ele depois diz que o desejo dele, o anseio dele é de apresentar a igreja como uma noiva, como uma virgem para o seu marido. Então, o papel do pastor é apresentar, prestar contas de um rebanho a Deus. Isto é maravilhoso demais. Então, Paulo aqui fala da sua luta diária, viu? Em oração, em trabalho, em cansaços, em fadigas, gastando e se deixando gastar. E como é importante a igreja estar unida ao seu pastor e o pastor unido à sua igreja, que Deus lhe deu, lhe confiou para dela cuidar. Na verdade, a igreja não é do pastor, e sim o pastor é da igreja. Deus dá à igreja o seu pastor para dela cuidar e prepará-la para o grande dia do encontro com o seu noivo, Jesus Cristo, e das nuvens partir para as bodas do Cordeiro, que será na glória celestial. E para isto, já relata o Apocalipse: alegremo-nos, regozijemo-nos, demos-lhe glória,
porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva, a sua esposa, já se aprontou. Apocalipse 19, versículo 7. Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. O grande momento está chegando. E nós, juntos, igreja, pastor, igreja, obreiros, igreja, estaremos juntos na glória celestial. Esta luta que Paulo se refere, em breve será transformada em vitória. Esta cruz que agora carregamos será permutada por uma coroa brilhante de luz e glória lá nas mansões celestiais. Orem pelo vosso pastor. Orem pelos vossos obreiros, pastores, obreiros. Orem pelas suas igrejas. Juntos lutem, trabalhem, porque grande e bem avultado será o vosso galardão. Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós e pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Pensem nisto. Deus vos abençoe. Meu Deus e Pai, sabemos que a luta é reída, mas dá-nos graça, condições para que prossigamos nesta luta em prol do teu povo, deste povo cuidando e preparando para o encontro contigo. Cura os enfermos, soluciones os problemas. Eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um maravilhoso dia e uma abençoada e próspera semana. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.